Miqueias, capítulo 7, vamos ler o versículo 6 e o 7. Assim diz a palavra de Deus: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, a tua palavra foi lida neste momento, que ela possa falar nos nossos corações nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui com algo mais, ó Deus, e transmitir isso a outras pessoas que ainda não te conhecem. Esteja com cada um nesta noite, nos dando inteligência e sabedoria para assimilarmos tudo o que nós vamos falar nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridos, quem esteve na escola dominical hoje, pôde ver que a lição foi sobre a família, sobre o culto doméstico. O pastor está encerrando o mês da família em Nova Esperança. E nós vamos falar hoje também sobre a família, sobre o nosso lar. Reconstruindo nossos lares. Será que os nossos lares estão precisando de alguma reconstrução? A leitura que nós fizemos, lendo o versículo acima, parecia estar folheando as páginas de um jornal, de um livro, de uma revista, relatando os dias atuais. São casais que se separam, irmãos que não se falam há anos, pais e filhos que não se vão se destruindo mutuamente. Nunca se ouve falar de tanta violência dentro das quatro paredes que se chama lar. Meus queridos, olhando a gente vê esse texto, a gente assiste uma televisão, só tem coisa ruim. A gente vê um jornal, uma revista, só vê coisa ruim. Coisa acontecendo no mundo todo, no Brasil, em outros lugares. Dentro da nossa igreja, nós vemos isso. Pai que não se entende com o filho, filho que não se entende com o pai. E aqui nós temos o exemplo de um adolescente de 5 a 6 anos, mais ou menos, uma família crente. O filho chegou para a mãe e disse o seguinte: mamãe, gostaria que a nossa igreja, que o nosso lar fosse transferido lá para a igreja. Mas por que, meu filho? Mamãe, porque lá o papai é tão bonzinho, o papai lá é educado, não fala alto, aqui em casa ele só grita, ele fala palavrões. O papai aqui em casa é um xarope, não tem jeito. Eu gostaria de mudar lá para a igreja. Meus queridos, é uma coisa muito séria. Isso acontece nos lares. Será que ainda minha casa tem jeito? Nosso lar ainda tem jeito? Será que não seria melhor eu começar uma nova família? Num mundo em que praticamente tudo é descartável, a palavra de Deus nos lembra que o nosso Senhor é aquele que restaura, renova, que de um vale de ossos secos faz nova vida. Todos nós conhecemos o texto narrado em Ezequiel capítulo 37, de 1 a 14, que diz sobre o vale dos ossos secos. Deus restaurou aqueles ossos,
ele disse a Ezequiel: profetiza, para que esses ossos se juntem. Era um vale muito grande, tinha osso para todo lugar. E o profeta profetizou, e esses ossos foram se juntando. Osso com osso, aquele osso do mesmo osso ali, foi se juntando, um a outro. Um osso estava lá, 1 quilômetro longe, ele veio, juntou com o próprio osso dele. E Deus pôs, ele perguntou: mas não tem carne, não tem pele? Dali a pouquinho os ossos estavam com pele, com carne, tudo restaurado. Mas não tinha fôlego. Ele falou com Deus: profetiza, profetiza. E ele profetizou. E veio um vento forte naquela hora, e houve vida naqueles ossos. Aqueles ossos se mexeram, ficaram em pé, houve vida, porque Deus restaurou esses ossos secos. Deus pode fazer todas as coisas. Se o teu lar, se o nosso lar está precisando de restauração, vamos entregar nas mãos de Deus. Assim como Ele restaurou os ossos secos, Ele vai restaurar o nosso lar, que está quebrado, que está desfalecendo. A família brasileira, a família do mundo todo está acabando, porque está faltando restauração. E o nosso Deus pode fazer isso, como fez no Vale dos Ossos Secos. Nós vamos meditar sobre a crise também que se instalou na família de Isaac e de Rebeca. Isaac, já avançado em idade, chamou seu filho Esaú e disse: filho, pega o material de caça, vá no mato caçar, traga uma caça, faça uma comida bem gostosa que eu quero comer antes de morrer, já de idade, e vou te abençoar. Rebeca, vendo aquilo, ouvindo, chamou seu filho Jacó e disse: seu pai disse isso assim, assim, para o seu irmão. E eu vou fazer o seguinte: você pega um cabrito, mata um cabrito, que eu vou fazer uma comida gostosa daquela que seu pai mais gosta. Jacó disse assim: não dá certo, minha mãe, porque Esaú é peludo, ele tem bastante pelos, e eu sou liso, não tem nada. Ela falou assim: faça o que eu estou mandando. Vai lá, mata o cabrito que eu vou fazer a comida. Matou o cabrito, fez aquela comida gostosa e levou para seu pai. Chegando lá, falou: pai, levanta para comer essa comida que foi feita por mim. Jacó disse assim: quem é você? Isaac falou: quem é você? Eu sou Esaú, meu pai. Mas você voltou tão depressa, deu tempo de matar uma caça e trazer, sim. O teu Deus estava junto comigo. Ele comeu aquela comida, chamou Jacó, chamou o filho: vem aqui, filho, eu quero que você me abrace, me dê um beijo, que eu vou te abençoar. Jacó chegou, deu um beijo no pai. O pai abraçou e disse assim: realmente, e ele vestiu uma roupa de Esaú. Tudo isso foi planejado. O pai disse assim: realmente está com um cheiro gostoso de mata, de caçador. Saiu de lá, dali a pouquinho chegou Esaú com aquela caça. Chegou com a caça, preparou aquela comida gostosa e chamou seu pai para comer. O pai disse: mas como você chegou agora? Eu já comi. Não era você? Não. Houve uma mentira entre Rebeca
e Jacó. Enganaram Isaac. E ele ficou muito revoltado nesta hora e diz: pai, assim como o Senhor abençoou Jacó, o Senhor me abençoa também. Será que o Senhor só tem uma bênção? Disse assim: não posso dar outra, meu filho. Eu já abençoei Jacó e ele vai ser príncipe de todo mundo, vai mandar em todos os teus irmãos, em toda essa região. Meus queridos, ele chorou bastante. E saiu naquele momento, Jacó saiu para um lado, Esaú saiu para o outro. Nós vamos ver agora algumas atitudes que aconteceu com Jacó e com Esaú. Atitudes que podem ajudar na reconstrução da família. Aquela família estava desfacelada. Houve mentira da mãe com Jacó e aquela família então ficou no ar. Mas houve uma restauração. Para que haja restauração, meus queridos, a primeira coisa, precisamos oração. Foi o que Jacó fez. Sem oração, não há reconstrução. Em Gênesis capítulo 32, de 9 a 11, diz o seguinte: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque: ó Senhor, que me disseste, torna a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a felicidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Meus queridos, Jacó colocou diante de Deus em oração. Ele pediu a orientação de Deus, para que Deus solucionasse aquele problema que estava tendo entre ele e seu irmão. A primeira coisa que devemos fazer diante de grandes problemas de relacionamento familiar é orar. Se você, meu querido irmão, estiver com algum problema no seu lar, nos nossos lares, vamos buscar a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nada será resolvido. Jacó foi primeiramente buscar a presença de Deus para resolver o seu problema com seu irmão. Nós temos que orar intensamente, com humildade, sinceridade, confessando a Deus as nossas faltas, reconhecendo que não somos perfeitos. Antes de falar com membros da família, devemos falar com Deus, pois Ele pode mudar o nosso coração, o coração de nossos familiares e também as circunstâncias. Oração, meus queridos, para que haja uma reconstrução no lar. Primeiramente, nós precisamos de orar. Em segundo lugar, nós precisamos ação. Sem ação, não há reconstrução. Gênesis 32, de 13 a 15, diz o seguinte: e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite, com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Observe como Jacó orou.
Mas a oração sem agir não adianta nada. Nós temos que fazer a nossa parte, orar, buscar a presença de Deus, mas temos que entrar em ação. Sem ação nós não resolvemos. Devemos orar com boa vontade, simpatia, fazendo um esforço no sentido de desenvolver um relacionamento amistoso. Ele fez com seu irmão. Um pequeno gesto pode desarmar as pessoas e criar situações propícias para a aproximação num clima de paz. Veja o que diz Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós não somos assim, meus queridos. Quando um ofende a gente já dá outra coisa em cima. Nós procuramos briga. Isso falta Jesus nos nossos corações. Quando Jesus está morando no nosso coração, e nós somos templo do Espírito Santo, não acontece isso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em Romanos 12:21 diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aquele que faz mal para nós temos que procurar e perdoar. Nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Perdoar. Mas, meus queridos, em terceiro lugar, Jacó orou e entrou em ação. Mas houve também perdão. Sem perdão, não há reconstrução no lar. Gênesis 33, versículo 3 e 4. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Note que Jacó se humilha e Esaú se dispõe a perdoar. Houve humilhação por intermédio de Jacó. E houve perdão por intermédio de Esaú. Isso tem que acontecer em todos os nossos lares. Perdão, reconciliação, humildade. Senão, meus queridos, nada fica bem. O problema entre esses irmãos foi resolvido porque houve perdão. O tema do perdão é amplamente abordado na Bíblia. É impossível apropriar-se da bênção do Senhor se não houver disposição para pedir e conceder perdão. Meus queridos, perdoar é muito difícil. A pessoa diz: eu perdoei fulano, mas eu não quero ver na minha frente. Isso não é perdão. Perdão é esquecer. Como Deus diz na sua palavra: dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus passa uma borracha nos nossos pecados. O perdão tem que ser assim. Perdão é perdão, esquecimento. Não se fala mais. Meus queridos, Deus tem promessas muito especiais para a família. Há muitas situações que achamos não ter solução, porém Jesus afirmou que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18:27. Meus queridos, houve então oração, ação e perdão. Para que seu lar vá bem, essas três coisas têm que acompanhar uma junto com a outra.
Mas, meus queridos, não desista de seus irmãos. Não desista do seu irmão carnal. Não existe seu irmão aqui da igreja. Se ele fez alguma coisa errada com você, procure, perdoe, fale com ele em todos os momentos. Não é ficar falando mal, fulano fez tal coisa, tal coisa. Não, procure o seu irmão. Meus queridos, não desista do seu casamento. Em momento algum. Nós estamos vendo aí casamentos se desfazendo toda hora. Feminicídio acontece, morre 246 mulheres cada hora no Brasil por feminicídio. Por que isso acontece, meus queridos? Porque não tem Jesus morando naquele lar. Falta Jesus, falta Deus. O casamento tem que ter diálogo, tem que ter humildade, tem que ter amor, tem que ter perdão. Mas se não tiver primeiramente Deus, nada disso resolve. Pode ter tudo isso, mas primeiramente nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos, não desista dos seus filhos, dos nossos filhos. Nossos filhos são muito importantes, são a dádiva de Deus. E tem muitos lares que não sabem onde o filho vai, hora nenhuma, pergunta, onde é que está seu filho? Não sei. Pergunta para o filho, onde é que seu pai foi? Não sei. Não há diálogo entre a família. Está acabando. É que muitas pessoas querem que isso aconteça politicamente. E acabe a família. E a família acabando, meus queridos, a igreja também acaba. Porque a nossa igreja começa lá no meu lar. Começa no lar de cada um aqui, começa a igreja. Sem a família, não existirá igreja. Conta-se que um rapaz de 16 anos queria ter uma conversa com o pai. O pai estava lendo, e ele chegava, papai, eu preciso falar com o senhor. Não posso, meu filho, agora. Eu estou estudando para ganhar um prêmio. Não posso agora. O filho saía. Passava alguns dias, papai, eu preciso falar com o senhor. Não posso, eu estou estudando, eu já falei para você, eu preciso ganhar esse prêmio. Ele falou diversas vezes. Quando o pai acordou, procurou o filho, ele ganhou aquele prêmio, mas perdeu seu filho que foi para as drogas. Dê atenção ao seu filho, meu querido. Fale com ele, seja amigo dele, em todos os momentos. Nós temos que ser amigos do nosso filho, desde pequenininho até grande. Nós temos que ter diálogo com o nosso filho, amar o nosso filho, assim como Jesus amou a igreja. A alegria e a paz pode voltar a reinar na família. Quando aceitar Jesus como a pedra verdadeira, a rocha. O nosso lar tem que estar firmado em Jesus, que é a rocha. Se nós não firmarmos o nosso lar em Jesus, na rocha, vai desmoronar, assim como nós sabemos aquele Nécio que construiu aquela casa na areia. E vieram as águas e destruiu aquela casa. O Salmo de número 128,
O Salmo de número 128 diz o seguinte: temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, meus queridos, aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que não vai nem para a direita e nem para a esquerda, ele vai no alvo certo, que é Jesus. Bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Ele dá o trabalho para nós ganharmos o sustento de cada dia, quando nós temos Jesus como nosso Salvador, para nos guiar. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. A mãe cuidando dos filhos. Agora aqui diz uma coisa: a roda da tua mesa. Não existe mais isso. Eu conheço família aqui em Paranavaí, que a neta não senta nem com a mãe e nem com os avós para comer. Ela espera todo mundo comer, depois ela vai comer. Os filhos à roda da mesa, não está acontecendo mais. Por quê? A intriga, a briga, não há amor. Deus não está presente nesses corações. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor é abençoado. Ele recebe bênção maravilhosa. Ele cresce financeiramente. Ele cresce em todos os setores e cresce também espiritualmente. Porque ele teme ao Senhor. Ele leva Deus a sério. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse versículo aqui eu fico muito contente, porque eu já vi o filho dos meus filhos. Eu tenho filho, eu tenho netos e neto e tenho bisneto. Eu já vi até a terceira idade. Meus queridos, vamos então aceitar Jesus no nosso coração. Vamos levar Jesus para dentro do nosso lar. Sem Jesus no nosso lar, o lar será um lar quebrado, um lar que só há brigas, contendas, e entristece muito o coração do nosso Deus. O poeta sacro escreveu no hino de número 395: muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisados juncamos, sim juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se fruímos do nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino e confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Quando Jesus está presente, vamos repetir, tudo é gostoso. Reina paz, reina alegria, satisfação. Porque Cristo está presente. E Cristo tem que estar no nosso lar diariamente. Ele tem que ser o hóspede todos os dias no nosso lar. Ele tem que morar no nosso lar para que haja diferença. Meus queridos, se nós quisermos reconstruir o nosso lar, nós temos que buscar primeiramente Deus. Orando, agindo
e perdoando. Se nós não fizermos isso, nós vamos viver num lar cheio de brigas, cheio de contendas, cheio de palavrões. E isso é muito triste para um cristão. Nós sabemos que na igreja acontece isso. Famílias que vêm na igreja, sentam aqui no banco, em casa é completamente diferente, como nós contamos aqui agora há pouco. Meus queridos, vamos aceitar Jesus no nosso lar para que haja tranquilidade, que haja alegria no nosso lar, em todos os nossos familiares, em toda a nossa igreja, e que vamos orar e pedir para que Deus esteja sempre nas nossas famílias, para que as nossas igrejas não acabem. Que ela continue sempre pronta a fazer o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É dever nosso, para que todos possam ouvir a palavra de Deus e aquele que ainda não aceitou Jesus, possa aceitar Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus nos abençoe grandemente, a toda a família, as nossas famílias, dando sempre condições para estar buscando a face de Deus. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.